Este é o Dr. Joseph Manning, um historiador de Yale, um egiptólogo, e hoje vamos discutir um dos faraós mais poderosos que o Egito já teve, Ramsés, o Grande. Ele reinou por mais de 60 anos, construiu templos colossais e alegou ter vencido batalhas épicas. Hoje vamos analisar quem foi Ramsés, como conquistou e manteve o poder por tanto tempo. Isso não é só propaganda, mas o homem por trás dos monumentos. Falamos de guerra, política, realeza divina e por que seu legado ainda se destaca, como as estátuas que construiu. Sem mais delongas, sente-se, relaxe e bem-vindo ao Camp Gagnon. Dr. Manning, como vai o senhor? Estou bem. Obrigado por usar a mesma roupa logo após gravarmos o primeiro episódio. Na verdade, é outra camisa, só parece igual. Sério? Esse é todo o seu guarda-roupa? Só tem camisa azul do botão? Eu sou um daqueles caras que tem o armário cheio de camisas azuis e calças cargo. Sim. Estilo Steve Jobs. Sim, eu gosto disso. Conversamos rapidamente, ou seja, por mais de uma hora, sobre o rei Tut. Sim, nós conversamos. Mas há outro governante egípcio, um rei, um faraó se preferir, talvez até um imperador, chamado Ramsés II. E esse cara é interessante. Sim, Porque, ao contrário do rei Tut, que teve um reinado insignificante e foi um rei menino, seu túmulo só foi descoberto no século XX. Ramsés teve um reinado monumental e alguns diriam que impactou profundamente a estrutura do Egito nesse período do novo império. Então me explique o contexto do reinado de Ramsés. Como ele chega ao poder? Como era a configuração do Egito naquela época e, no final das contas, o que ele faz durante o seu reinado? vamos ao contexto, falamos sobre isso. Na última hora sobre o novo império e a 18ª dinastia, a era da formação desse grande império, completo com cavalos, carros de guerra e reis conquistadores. As dinastias 19 e 20, as outras duas famílias governantes do novo império, continuam com as conquistas militares e campanhas, mas de maneiras um pouco diferentes, e elas são de uma parte diferente do Egito. Então, a dinastia 18 é uma dinastia baseada em Tebas. Eles são do sul do Egito, basicamente. A família de Ramsés, ele é Ramsés II. Ramsés I vem primeiro. Eles são uma família do Delta Oriental, o que é realmente interessante. E isso parece, é um lugar diferente no Egito, mas e daí? Mas é da dinastia 19 até, efetivamente passando pelos Ptolomeus e pelos romanos. Há uma grande mudança geográfica, o centro do Egito agora é muito mais o Delta e o Mediterrâneo. Na dinastia 18 e no Egito anterior, a perspectiva era mais voltada ao sul, de forma meridional. Mas agora a ênfase está no Delta. O foco passa a ser uma interação muito maior com o Oriente Próximo. Vimos isso um pouco também na dinastia 18, mas agora isso vai ser realmente importante para o resto da história egípcia. Vai ser o Delta e o Mediterrâneo. Podemos ver um mapa do Egito, na verdade? Isso seria útil, e eu imagino que, com as inovações tecnológicas que acontecem com o passar do tempo, vai haver mais comércio. Devido ao transporte marítimo e similares, o acesso à água será muito importante. Sim. De fato. E o Egito? Então temos Tebas aqui ao sul do que é chamado de Curva de Quena ali. Então, muita história egípcia. E claro, né, os monumentos que sobreviveram tão bem, os templos, são a matéria-prima da história. O que pode nos dar uma imagem falsa porque temos um viés a favor desse tipo de coisa. Templos no sul do Egito porque estão bem preservados. O delta é menos preservado arqueologicamente por motivos óbvios, pois é um delta de rio. Certo. Muita coisa ficou sob metros de lama, por isso parece mais difícil. Alguns rolos de papiro em um pântano vão se deteriorar bem rápido. Por isso quase não há registros em papiro do delta. Certo. Nunca. Interessante. É úmido. Parece úmido, como na área do delta comparado a outras regiões? Não parece principalmente hoje, pois não há mais a inundação anual do rio devido à alta barragem de Assuã. Antigamente seria mais pantanoso e úmido. Então, o Delta Oriental, eu não sei se Taunes e lugares assim estão no mapa aí, mas Taunes é famosa por causa de Os Caçadores da Arca Perdida, mas essa é a região de onde vem a família Ramessida. O que também é interessante sobre isso é que eles eram adoradores desse deus Seth, esse deus com aparência de cachorro, né, ou Seti.
Nomes como Sete são comuns nessa família governante e alguns ainda os mantêm. Outros meio que mascaram sua identidade étnica, sua origem, adotando o nome Ramessés, porque Ramessés, Ra é o deus que o gerou, é o que o nome significa, Deus do Sol Ra. Viu, nós somos legítimos. Somos como a família de Tebas. Nós somos meio que, sabe, mas na verdade a origem deles é bem diferente, até etnicamente, pelo menos culturalmente. Interessante. Talvez os Ixos mencionados que trouxeram e governaram o Egito a partir do Delta. No período intermediário. No segundo período intermediário, trouxeram cavalo e carro de guerra. Pode ser, há algumas especulações de que os primeiros Ramessidas sejam, na verdade, etnicamente Ixos. Ah, interessante. Sim, então é uma continuação. Eles são da mesma região do Delta Oriental, no mínimo. Então, quanto disso é mascarado em termos de cultura e etnia? Boa pergunta, pois as evidências atuais são de faraós egípcios. Mesmo eles estão trocando de nomes e são bons reis egípcios. Nos bastidores, a realidade é interessante. E como essa família de Ramsés chega ao poder? Bem, é um governo baseado no poder militar, então há um problema de sucessão que acontece e aí a 18ª dinastia meio que se esgota porque os últimos reis, na verdade, tecnicamente são reis, mas são militares, Com... títulos reais. Certo. Isso continua, mas é uma família diferente, uma ruptura com a família tebana. E é assim, eu não diria que é um golpe, mas essencialmente são governantes muito fortes, com exércitos por trás deles, que estão estabelecendo controle político sobre todo o Egito e reivindicando a realeza. Isso é fascinante. Então, o Ra de Ramsés vem do deus do sol. Sim, Isso é fascinante. sim, é Hel-Ra, o deus do sol. É tipo assim... Sabe, um bom e velho deus, somos legítimos. Certo. E, sabe, nomes como Moisés, quero dizer, isso é uma abreviação de Ramsés, Messes. De jeito nenhum. Sim. Tem toda uma história em outro episódio, mas a história dos judeus no Egito é daquela época em que se pensava que o período de Ramsés II era o do Êxodo. Talvez tenha sido depois, mas isso sempre gera discussões. Mas é meio que um apelido para o rei atual, essa família, a família Ramessida, os Ramsés. Então, Messes é só uma abreviação de Ramesses. Fascinante. Moisés foi adotado por uma família egípcia. Sim, é uma história antiga. Então, o nome Moisés foi possivelmente dado a ele? Nome comum na época Uau. é como pensar em um rei atual ou algo assim, e você dá o nome de Carlos para o seu filho porque o rei Carlos está no trono ou algo assim. Uau. É esse tipo de coisa. Teria sido algo muito, muito comum. Isso é mesmo um nome. Fascinante. Este é o período Ramessida. Esta é a região do delta egípcio. E o motivo pelo qual isso é tão interessante nesse período, sem falar no contexto dos Ixos, sobre o qual podemos especular, mas que também é interessante. Eles são da mesma região que é etnicamente distinta devido às conexões com o Oriente Próximo e o Mediterrâneo. Essa vai ser a tendência econômica dominante. E estamos falando de mais ou menos, quero dizer, Ramsés II sobe ao trono em 1279, eu acho. Ok. Ele governará a maior parte dos anos 1200 com um reinado muito longo. Mas isso está chegando perto do fim da Idade do Bronze, né? O chamado colapso da Idade do Bronze. Há muito movimento, há muitas migrações, há uma seca enorme, sabemos, em certas partes do Mediterrâneo, o que está impulsionando parte desse movimento. E também há novas formas de fazer negócios, que são representadas pelos fenícios, que vão se expandir um pouco mais tarde, mas provavelmente já estão presentes nesses grandes centros comerciais do Oriente Próximo, como Biblos e Tiro. Tão difamadas no Antigo Testamento essas ricas cidades mercantis e afins. Elas existem de fato e realmente importantes, e elas vão ser o motor de toda a próxima fase na história do Mediterrâneo, que é o primeiro milênio antes de Cristo, começando realmente, eu acho, por volta de 1200, na época de Ramsés II. Agora estamos em uma espécie de novo mundo, um mundo mais comercial. Os fenícios estão indo até a Espanha. Eles possuem tecnologia naval diferente. Eles fazem negócios com contratos escritos. Eles são empreendedores que literalmente pegam tecidos do Oriente Próximo e trocam por matérias-primas como prata das minas espanholas que eles estão abrindo, conectando todo o Mediterrâneo.
É um novo mundo comercial ou uma continuação daquele que mencionamos antes, mas agora está sendo reforçado. Agora é maior e funciona de forma bem diferente da Idade do Bronze e do mundo das grandes economias palacianas como Micenas ou o Egito, onde o faraó era o chefe de tudo. Certo. Pelo menos é como acham que funcionam. E agora temos mercadores fenícios circulando e fazendo um tipo de negócio bem diferente. Certo. Totalmente comercial, com contratos escritos, acordos por todo o Mediterrâneo, e eles também estão fundando cidades como Cartago pelo caminho. Eles têm exércitos, Sim, então esses mercadores têm proteção. eles têm, como sempre tiveram, como tinham no Antigo Reino quando o faraó ia para o Sudão na época das pirâmides, são expedições militares, é assim que são apresentadas. Acho que os fenícios, na minha analogia, são como os vikings por volta do ano 1000 depois de Cristo na Europa. Eles não são só saqueadores, mas também comerciantes e militares, pois essas funções se complementam, Certo. como era de se esperar. Eles precisam de proteção. Eles precisam de poder de coerção. E assim, a expansão comercial, o comércio e o poder militar, de certa forma, sempre andam de mãos dadas. E assim, os fenícios são grandes navegadores, como os vikings, e mercadores por excelência na Idade do Ferro. Não temos tempo para falar muito sobre o colapso da Idade do Bronze. Eu não acho que seja um colapso, porque o que eu acho que acontece é que algumas cidades desaparecem. Os palácios micênicos desaparecem. O Império Hitita definitivamente desaparece. Há movimentos massivos de pessoas por todo o Mediterrâneo Oriental. Ahn, Eles são chamados de povos do mar nos textos egípcios. Ramsés II os encontra. Ramsés III, famoso, realmente os encontra e afirma que os derrota. Esses caras estão cada vez mais integrados e assentados no delta ocidental. Eles fazem parte do exército egípcio em determinado momento. Então é um mundo selvagem de movimentos de pessoas. Alta mobilidade que se deve em parte à grande mobilidade dos fenícios, mas também à de outros povos. Então estamos em um novo mundo que o Egito cada vez mais, como posso dizer, eles estão meio ultrapassados, eles são meio antiquados, sabe, sendo o rei no centro, o centro do mundo. Falamos sobre Akhenaton tentando refazer isso em um mundo que é cada vez mais voltado para o comércio de longa distância e para os mercadores como as pessoas realmente importantes. Sim, temos sacerdócios, rituais e reis, esse conceito, mas o mundo real por trás de tudo isso é um mundo comercial completamente diferente. E eu acho que é isso que Ramsés II está meio que agora enfrentando. Interessante no mundo da Idade do Bronze de forma mais ampla. Sobre esse tema do colapso da Idade do Bronze, você está descrevendo mais uma integração comercial lenta, quase gradual, que ocorre. Então, essas sociedades não entram em colapso por algum tipo de, sabe, qual seria a explicação tradicional para o colapso da Idade do Bronze dessas cidades? Seca, imigração, e esses grandes estados são invadidos e você não consegue controlar. Os estados antigos não conseguem controlar. Não existe controle de passaporte ou fronteiras defendidas, e em certo momento eles são sobrecarregados. No Egito, sob Ramsés II, mas depois Ramsés III no século XI a.C., derrota esses caras. Ele afirma que escreve sobre isso em seu templo funerário. Entendi. Mas não, sabe, é derrota militar. Eu conquistei todos esses estrangeiros por aí. E eles são retratados como caras com lanças pontudas, meio militares, mas também mulheres e crianças. Então isso é uma invasão militar. Essas pessoas estão fugindo de uma grande seca. Está em parte ligado à seca, documentada há 200 anos em partes do Mediterrâneo Oriental. Isso provavelmente causou o fim dos hititas. É mais complexo. A ideia de colapso sugere que tudo estava bem e, de repente, tudo desapareceu e cidades foram destruídas, mas não é assim que ocorre. É um processo que leva cerca de 200 anos, como você sugeriu. Grande parte da destruição ocorre após a saída das pessoas, pois é difícil datar um sítio arqueológico. Tipo, isso foi destruído naquele dia em 1150 a.C. bem, isso é difícil de determinar com precisão. Eu me pergunto se dá para comparar com o colapso da indústria automobilística em Detroit. Não é como se a indústria sumisse de um dia para o outro, né? É como se, aos poucos, essas coisas fossem para o exterior e aí as pessoas de lá ficam sem emprego, então precisam se mudar e as pessoas acabam migrando.
E aí essas coisas vão acontecendo de forma progressiva ao longo do tempo. É, exatamente. E em Detroit, nos anos 60, você pode, sabe, comparando com o final dos anos 40 ou 50, você podia visitar Detroit naquela época e dizer: poxa, isso aqui é um colapso porque não tem mais ninguém aqui. Certo, Bem, as pessoas se mudaram. certo. Agora, isso é um tipo de colapso? Bem, é diferente. Acho que as economias inteiras são transformadas. O Egito demorou muito para se transformar. Os fenícios estão na dianteira. E depois os gregos no norte do Mediterrâneo, no Egeu. Mesma coisa. Esses são mercadores, povos altamente móveis. Enquanto se você é um rei em um lugar como o Egito, cara, esse é um jeito cada vez mais antiquado de fazer as coisas e tentar controlar coisas que não são controláveis. Não só o comércio, mas também o movimento de povos em um mundo que parecia cada vez mais móvel. Então, como um rei lida com isso quando você tem esse império antiquado que está sendo sobrepujado por mercadores ricos? Bem, é realmente difícil de fazer. Quero dizer, o que acontece, eu acho, no final é que Ramsés III, como falamos, acaba sendo eliminado. Ele já está meio velho de qualquer forma. Há muita coisa acontecendo e, por algum motivo, é um rival ao trono. São pessoas que acham que essa pessoa deveria estar no trono agora como um governante mais forte, jovem e vigoroso. É uma época em que o Nilo está deixando de inundar com bastante frequência. É uma época da primeira greve de trabalhadores que temos na história, durante o reinado de Ramsés III no final da 20ª dinastia, o último grande rei do Novo Reino. Depois disso vieram vários reis menores. Os textos egípcios nos dizem que, após Ramsés III, 70 reis governaram em 70 dias. Nossa, uau! É uma forma abreviada dos egípcios dizerem que ninguém sabe o que está acontecendo. Só caos. É um caos. É como se qualquer um se achasse rei. Isso é o jeito egípcio de dizer que não há rei. Simplesmente a gente não sabe. Então é difícil manter isso. Sabemos os motivos pelos quais o Nilo está deixando de inundar com tanta frequência. Há uma greve de trabalhadores porque Ramsés não consegue pagar os construtores de tumbas do túmulo real em Tebas. Eles fazem greve por falta de pagamento, o que impressiona. Temos textos que comprovam isso. Esses trabalhadores altamente especializados largam as ferramentas durante a construção dos enormes túmulos no Vale dos Reis, em uma vila muito bem documentada. Eles largam as ferramentas e vão para a frente do templo, onde sabem que há pão e comida armazenados nesses templos, e ficam fazendo isso. De jeito nenhum. Nós não vamos trabalhar até sermos pagos, e sabemos que tem comida lá dentro. Como é que isso funciona? Eu imagino que qualquer tipo de empreiteiro que vê uma greve pensa, eu queria era matar todo mundo, mas você não pode fazer isso. Bem, acontece que os homens que construíam as tumbas reais eram muito importantes, muito importantes. Então é uma crise. Tudo isso ocorre em 5 anos. Ainda temos não egípcios que provavelmente sempre viveram no Egito, mas isso é visto como um grande problema. Estamos sendo invadidos por estrangeiros que nos dominam. Os textos dizem isso? Sim, Sério? Sim. no texto de Ramsés III, desculpa, obrigado. Está meio que afirmando isso. Tudo é estilizado. É uma dessas coisas sobre as fontes que temos. Temos que levar isso com certo ceticismo, porque está servindo à imagem do rei e à sua habilidade de ser esse defensor bem-sucedido do norte. Certo? Esse touro, eu protejo o povo. Muita coisa está acontecendo. Eles estão sendo invadidos. É simplesmente hilário que eles estejam falando sobre imigração, sabe? Eles estão tipo, bem, Sim, é um problema para os estados. Veja hoje, é realmente difícil. E nós temos fronteiras, controle de passaportes e tudo mais. Mas com coisas como o clima, acontece que quando há uma seca prolongada, as pessoas se mudam. claro. Sabe, não existe um colapso onde as pessoas apenas sentam e morrem. Certo. As pessoas se movem. É a resposta normal a coisas como a seca. Isso aconteceu no interior dos Estados Unidos nos anos 1930. Eles se mudaram para a Califórnia e foram tratados muito mal, tipo, fiquem fora, vocês são estrangeiros, basicamente. Havia placas que foram colocadas na fronteira da Califórnia dizendo, não queremos Oquis e Arquis. Fiquem fora da Califórnia. O xerife de Los Angeles fez campanha para manter essas pessoas fora de Los Angeles. Incrível. Essas pessoas são americanas, não falamos de fronteiras. Isso é problema para estados antigos. E ocorre o crescimento populacional, que também não se controla. Não conseguimos alimentar todos, então alguns jovens, geralmente homens, precisam sair para fundar outra colônia ou entrar para o exército. Não sejam mercenários. Isso acontece muito nas fases posteriores da história antiga. Então, os movimentos populacionais são algo que você não consegue ver,
mas eles podem ser desestabilizadores, sem dúvida. Como você os integra na sociedade? É isso que eles tentam fazer. Isso está mesmo acontecendo. É o colapso da Idade do Bronze. Isso desestabiliza os estados e há uma mudança econômica subjacente. E a mudança econômica, que é tecnológica, é realmente difícil. E essa é a transição do bronze para o ferro. Novamente, fontes de metal. O bronze é muito especializado. É cobre com estanho de outra origem. O ferro é chamado de metal democrático porque é mais facilmente acessível para mais pessoas. Mas isso muda muita coisa, e eu acho que é um caso de transformação econômica ao longo de alguns séculos. Vejo dessa forma, não como um colapso ou desastre onde tudo some por 2 séculos. Meu Deus, é horrível. Quero dizer, pessoas morreram, houve lugares destruídos, o Império Hitita foi atingido pela fome. Sabemos que o grande inimigo do Estado egípcio, os reis egípcios enviaram grãos para a capital hitita. Nossa, caramba! Isso é incrível. Digo, uma nação contra a qual lutaram. Totalmente, sim. Como grandes inimigos, eles estão enviando grãos. O reino hitita também enfrenta uma doença, seja qual for. Só ouvimos referências a algum tipo de praga, seja lá o que for. Espero que a gente consiga identificar. Então, tem muita coisa acontecendo que é difícil de entender, difícil de lidar com diferentes tipos de mudanças. Acredito que estamos diante de uma mudança histórica importante. E dizer que há um colapso é realmente um pouco simplista. Não, estamos olhando para grandes transformações das sociedades impulsionadas pela tecnologia, novas formas de comércio e novos tipos de estados na Idade do Ferro. Sabemos que os estados são maiores, a população dobra. Após 400 a.C., isso ocorre globalmente, inclusive na China, a população cresce rapidamente. Em vários lugares do mundo, estados e cidades são maiores. Novos tipos de instituições surgem, assim como a ideia de códigos de leis ganhando força e a cunhagem de moedas após 650 a.C., muitos eventos econômicos marcam essa interessante Idade do Ferro. Estamos no limiar de todas essas mudanças. É como uma era das trevas, pois entre 1200 e 1000 a.C. sabíamos pouco. Tudo era confuso, muitos sítios destruídos, provavelmente pelos povos do mar. Eles invadiram e destruíram tudo, mas a situação é mais interessante e complexa. Isso mostra muitos paralelos atuais, não? De certa forma, sim. A tecnologia provoca mudanças econômicas, gerando períodos de prosperidade e crise. E então as pessoas das cidades afetadas por isso imigram, e aí surge um problema de imigração e elas precisam se assimilar à cultura. Depois acontecem tumultos. Essa é uma história que vimos ao longo de todo o século XX e até mesmo agora. Sabe, de fato, eu acho que essa é uma maneira muito boa de pensar sobre isso. Na verdade, são mudanças desse tipo, e há vencedores e perdedores. E você pode meio que listar eles. Os hititas perdem, os palácios micênicos perdem, o Egito, de certa forma, perde, embora não saiba disso. Bastante. Ainda, meio que continua até o fim do Novo Reino. E 1069 é o ponto final. Ramsés III é assassinado antes disso. Então isso meio que se arrasta por muito tempo com todos esses reis de reinados curtos, e depois o Egito é governado por grupos estrangeiros, com algumas exceções no século IV a.C., e depois até Nasser na Revolução Egípcia. De jeito nenhum. Praticamente, tecnicamente, forasteiros governando o Egito. Então isso é algo realmente, realmente importante. Então isso é interessante. Para Ramsés, ele está entrando em um período político e econômico bastante difícil. Ele está enfrentando tudo isso, mas ao que tudo indica, com sucesso. Ele viveu por muito tempo. Ele teve muito sucesso em campanhas militares, porque é isso que se faz. Se você procura sucesso, conquista militar, poder militar, ainda tem isso. Ainda tem uma cavalaria realmente impressionante. Podemos mostrar ao mundo que não deve nos desafiar. Sim? Podemos mostrar aos cidadãos que somos os melhores. Somos realmente fortes. Construímos monumentos realmente grandes, como o Templo de Ramsés II em Abu Simbel, esse templo incrível e de engenharia sofisticada. Podemos ver uma foto disso? Ramsés II, o templo dele. Sim, é um dos templos dele. Não é o templo mortuário dele, é um templo na fronteira entre Núbia e Egito, que faz parte principalmente do Novo Império. Mas há muitas populações em movimento por lá, e esse templo parece estar no meio do nada. E eles tiveram que reconstruí-lo por causa da inundação do vale pela grande represa. Então eles reconstruíram esse templo, o que é impressionante.
Lá está, Ramsés II e 3 deuses ao lado dele, mas todos eles parecem o Ramsés II. Certo. Ahn, E isso foi projetado. Então, em um determinado dia, o sol brilha diretamente no santuário interno do templo. Adoro isso. E também tem essas grandes cenas militares. É uma das primeiras narrativas de batalha da história, com representações artísticas das lutas contra os hititas. É um lugar incrível e lindo para visitar. Mas isso parece estar no meio do nada. Quero dizer, acho que é para transmitir algo às populações do sul. Isto é o Egito. Tipo, fique longe porque este é um rei realmente poderoso que vai te machucar. E isso fica bem na fronteira com o Sudão ou Núbia. Exatamente, sim, fica na fronteira do Egito. E é como se estivesse mandando um sinal para quem está entrando. Cara grandão. Cara grandão construiu isso? Então, Sabe, não sei o quão eficaz isso foi. Eu não sei. Mas, sabe, é mais ou menos o mesmo problema. É sobre tentar controlar populações com muita enganação e construir coisas realmente grandes, porque você pode fazer isso. Você pode fazer campanhas militares e dar uma surra em alguns inimigos, e esse é meio que um jeito de reforçar. Mas no fim é uma batalha perdida. Mas Ramsés II, pode-se dizer, foi bastante bem sucedido nisso. E ele é um grande construtor ou um grande usurpador de construções anteriores, porque se você olhar, o nome dele está inscrito em muitos edifícios que não foram construídos por ele, certo. mas sempre esculpido bem profundamente na pedra. É típico das inscrições de Ramsés II serem esculpidas bem fundo na pedra. Ah, é mesmo? Sim, é bem característico. Por quê? Porque é mais difícil de apagar. Interessante. Algumas crianças podiam estar lá e outro rei podia passar e apagar isso, o que era comum. Sim, E eles sabem disso. sim. E eles disseram: não, 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 não. Esculpe fundo, pois estamos reivindicando este prédio como nosso. Ah, isso é tão interessante. Ele era bom nisso. Será que isso ocorre em toda a antiguidade? Grandes populações sempre exigem controle. Você precisa de grandes obras de arte estabelecidas para indicar a todos quem manda. Sim. Sempre ouvi que, se o presidente ou governante tem imagens por todo lugar, provavelmente você não está em um bom lugar. Já ouvi pessoas comentarem sobre Saddam no Iraque, aqueles monumentos enormes e fotos dele por toda Bagdá. Você vê imagens do Saddam em todo lugar e percebe que está sob uma ditadura. Tipo, se eles têm que reforçar para as pessoas o tempo todo, tipo, ei, não mexa comigo. Sim. É tipo, sim, você está sob o comando de algum autocrata. Sim, é um culto à personalidade. Certo. Mas é isso. Certo. É exatamente isso. Interessante. É assim que este mundo funciona. E como você tem tanta gente, você não tem mídia, você não tem jornais. Tipo, quero dizer, pode até ter alguma versão de, sabe, coisas que as pessoas podem ler, mas a maioria das pessoas é analfabeta. Então, você só precisa ter estátuas gigantes que dizem, eu sou o cara. É. E depois temos a cunhagem de moedas e começamos a ver, depois de Alexandre o Grande, quando esses reis assumem o poder como os Ptolomeus, temos pela primeira vez representações dos governantes vivos nas moedas, não deuses, mas governantes. Porque esse é o meu dinheiro. Sim, isso circula como um objeto, é tipo o Twitter da antiguidade. Você pode fazer circular mensagens por meio das moedas, porque elas podem ser transportadas para muito longe e por toda parte. De que maneira? Bem, as moedas circulam. Que tipo de mensagem? Estou olhando para uma moeda de 25 centavos. Qual é a mensagem? Bem, este é o rei atual transmitindo uma mensagem de que é um Entendi. governante benevolente. Já ouvi falar dele. Paga muito bem os soldados. A moeda é bem bonita. Entendi. Então é um bom lugar para fazer negócios. Sabe, é sutil, mas é uma forma de circular uma imagem de quem eram esses governantes. Este é o meu espaço. Vamos garantir que qualquer moeda que circule neste espaço seja a nossa moeda. Essa é boa. Ptolemaico. Sim, esse é Ptolomeu I com uma bela águia de Zeus no verso. Entendi. Suponha que ocorra uma mudança de regime ou um novo governant, e você esteja em Cartago, recebe uma nova moeda e alguém diz, esta é nossa nova moeda, talvez porque você ainda não saiba das novidades. Certo, exatamente. Ah, esse cara? Não. Esse cara é o rei, com o novo regime, a nova moeda. Não sei o quão eficaz foi, mas acho que é uma forma de transmitir uma mensagem importante. Na Idade do Bronze, no mundo da Idade do Bronze, isso acontece menos. Claro. É um período de grandes construções, depois copiado pelos Ptolomeus, na era pós-Alexandre o Grande. E essas grandes campanhas de construir coisas realmente enormes, construir faróis gigantescos, construir o Colosso de Rhodes, construindo um navio com 40 fileiras de remos que é tão grande que não consegue sair do porto de Alexandria. Mas nós podemos construir um navio realmente grande.
Isso transmite uma mensagem de força, e eu acho que os egípcios antigos, como Ramsés, sabiam disso, que construir muitas coisas como uma pirâmide é sinal de força. Eles veem as pirâmides diariamente e pensam que os antigos as construíram. Ainda comentamos sobre isso. Sim, você pode olhar para isso. Supere isso. Sim. E naquela época, qual era a percepção deles sobre as pirâmides no Império Novo? A gente sabe o que eles pensavam. Eles achavam que isso foi construído para alguém específico? Eu não sei se eles sabiam porque não há inscrições, pelo menos preservadas, nas próprias pirâmides do Antigo Reino, eu acho. Mas eles certamente conheceriam histórias, inclusive de Quéops, acredito eu. O arquiteto, o famoso arquiteto da pirâmide de degraus, o primeiro tipo de pirâmide na terceira dinastia que precedeu a era das pirâmides propriamente ditas, tornou-se um deus, Imhotep. Ele era um arquiteto, mas foi divinizado. Ele foi divinizado também sob os Ptolomeus, inclusive. Então, o quê? 2.200 anos depois, ele ainda é considerado como se fosse um cara realmente importante. Uau! Então, existem essas tradições. Acho que ouvimos falar de um filho de Ramsés II. Era um mago famoso, mas também um estudioso. E há histórias sobre ele que circulam depois, novamente sob os Ptolomeus, onde ele anda por cemitérios, estudando textos antigos, estudando monumentos. Então ele foi meio que o primeiro egiptólogo, Ah, interessante. novamente, de certa forma, olhando para a tradição egípcia. Então, sim, há um pouco disso. Deve ter havido muito disso. Certamente os sacerdotes e os templos eram os principais envolvidos com isso. E isso provavelmente acontecia bastante. Eles conheciam a tradição. Por que Ramsés II é tão importante? Foi apenas pelo longo reinado ou ele fez algo realmente relevante? Boa pergunta. Ele foi um grande construtor, mas mesmo acreditando que parte da construção foi usurpada de outros, seu nome continua em todo lugar. Quero dizer, crescendo quando era criança, estou me entregando como sempre, mas Yul Brynner em Os 10 Mandamentos, esse é o Ramsés II para mim. É realmente uma ótima representação desse cara, desse ego. Ahn, eu acho que ele, claro, por volta da época do Êxodo. Então ele é famoso na história bíblica, de certa forma, de um jeito negativo. Quero dizer, mesmo que ele não seja necessariamente o faraó da época do Êxodo, é presumível que havia judeus no Egito durante o reinado dele. Sim. Sim, não seria surpresa. Havia muitos outros grupos étnicos também, especialmente no Delta, desde tempos imemoriais. Ahn, então, sabe, provavelmente eram aceitos ao invés de serem tratados como vilões, como os Hyksos, que provavelmente sempre estiveram no Egito e no Delta. Certo. Mas em certo momento, não. Aqui é o Egito para os egípcios. Precisamos redefinir nosso espaço. O Antigo Testamento, a Torá, eles mencionam algum desses reis egípcios especificamente pelo nome? Sim, eles aparecem ali por volta da época de Ramsés. Esse é um momento importante. É uma era internacional, no sentido de que o Egito faz parte disso desde a 18ª dinastia, foi assim. Então, a 19ª dinastia, em particular, era um pouco mais militarista. Até a sociedade foi um pouco reorganizada em torno da cavalaria, em especial como a tropa de maior status. Então, isso fica ainda mais intenso, mais focado na conquista militar ou na manutenção desse império. Sim. Pelo que mais Ramsés II é famoso em termos de legado, acho que, fundamentalmente, reinado longo, um dos reinados mais longos. Foram o quê? Uns 50, 60 anos? Não, pode me corrigir. Sim. Lá vamos nós. É de 1279 até os anos 1220, talvez. Vamos ver. Yahtzee? 1279 a 1213. 1213, então. Ok. Ainda mais tempo. Longo reinado. Sim. Reinado realmente longo. Você tenta reduzir alguns anos. Qual é? Você não gosta do Ramsés, cara. Você é tipo... Estou subestimando 66 anos. É. E claro, Pepe II, provavelmente o faraó com o reinado mais longo no final do Antigo Reino, talvez alguns anos a mais. Acreditamos que ele teve 66 anos de reinado. Mesmo assim, um dos reinados mais longos. Isso, nos dois casos, gerou problemas de sucessão, pois Ramsés II sobreviveu a muitos de seus herdeiros. Interessante, não é? E aí depois vira uma bagunça para decidir quem é quem.
Então é Ramsés III, um dos filhos dele? Ele é descendente direto? Não direto, acho que não é direto. Interessante. Mas é a próxima dinastia. É o próximo grupo governante, mas certamente alega, inclusive pelo nome, que ele é parente de Ramsés II. Ah, isso é fascinante. Você sabe qual nome os judeus citam na Torá sobre o Êxodo? Poderia pesquisar isso no Google. Eu ficaria muito curioso para saber, eu sempre me interesso por isso, porque, de novo, tendo crescido em um ambiente religioso, eu sempre fico curioso para ver alguma verificação histórica dos textos bíblicos. Se no Êxodo tem coisas como esse rei fez isso com a gente, é isso que imagino. Se você analisar a história de José em Gênesis, ela é a principal. Sinceramente, não lembro se Ramsés é citado ali pelo nome. O nome Ramsés não é usado para os faraós, mas sim o título faraó ou rei do Egito. O nome Ramsés aparece na Torá como o nome de um lugar. Então, Paramesses... Sim, a capital, a casa de Ramsés no Delta. É lá que fica a capital deles. Ah, especificamente é onde viviam. Interessante. Certo. Curioso que o faraó não seja citado pelo nome. Fico pensando se fizeram isso de propósito, talvez para preservar a história. Fico pensando porque imagino que muito disso seja tradição oral. Não sei exatamente quando eles começariam a descrever isso, Mas imagino que tenha sido bem depois. fico pensando se isso se perde com o tempo ou se evitam citar a grande questão de propósito. Imagino que pensam, se citarmos o nome dele, seremos assassinados. Acredito que seja a primeira opção, provavelmente a perda pelo tempo, pois mesmo que remonte ao fim da Idade do Bronze e início do Antigo Testamento, isso só foi registrado muito tempo depois. Muito. Muito depois. Então eu acho que eles provavelmente perderam os detalhes. Ah, interessante. É, E eu acho que se você está se referindo a Parâmeses na Bíblia, há alguma verificação de que algum dos Ramsés existiu naquela época? bem, essa é a capital deles, toda a capital ramessida no Delta Oriental. Muito perto de onde os hititas estão vindo e da capital deles, Avaris. Mas está na mesma região. Então, sim, Casa de Ramsés é o que Paramsés significa, mas isso, quero dizer, esse é o centro imperial deles. Nossa. É, Ah, isso é interessante. Muitos amigos judeus dizem, nós construímos as pirâmides. E eu penso, não sei, cara. Especialmente se estamos falando do Êxodo nessa época, isso significaria que havia escravos judeus há 2000 anos atrás. é. O que eu acho que é potencialmente possível. Não vejo evidências disso. Conhecemos bem os construtores de tumbas. Não sabemos tudo, mas o judaísmo tem uma história interessante. O judaísmo clássico surge mais tarde, de fato, no período helenístico, quando passa a ser definido de maneiras específicas. Havia esses diferentes grupos étnicos que tinham certas religiões, mas não havia uma noção única e centralizada do que era o judaísmo. Acho que havia várias formas diferentes de praticá-lo até isso se formalizar. Certo. E pelo que eu entendo, mesmo na Torá, eles se referiam a si mesmos apenas como israelitas, sabe? Ou como filhos de Abraão. Sinto que na Torá, não sei com que frequência eles se chamavam de judeus, pois penso que a filosofia e o contexto religioso do sistema de crenças deles não eram tão definidos. Era mais uma delimitação étnica. Somos israelitas. Interessante. Concordo. Acho que era bem diverso na prática até mais tarde. Isso foi formalizado no período helenístico? É, mais ou menos. É. Faz sentido. Ok, interessante. Então, Ramsés II, sabemos sobre o túmulo dele? Sabemos, sim. É magnífico. Podemos ver uma foto disso? E temos um túmulo dele. O túmulo dos filhos dele também foi encontrado no Vale dos Reis não faz muito tempo, já bastante saqueado e destruído. Mas isso, sabe, é a 20ª dinastia inteira, quero dizer, está tudo relacionado de uma forma ou de outra. Ele teve muitas esposas e muitos filhos, Quantos? Quantos desses são? algo em torno de 100 Uau. filhos. Droga. Esse cara não parava. Era mesmo um homem ocupado. É, de verdade. É, Eu acho que lembro de ouvir histórias sobre Ramsés, sendo pai de muitos filhos. Lembro de ouvir isso quando criança. Ramsés tinha muitos filhos. É. Se você tem 100 filhos, deve ter várias esposas, imagino. como você consegue lembrar de todos os nomes? Eu não imagino. Digo aniversários. Os primeiros 5 eu conseguiria lembrar. Mas depois seria um pesadelo. Cara, você nem sabe o nome dos seus filhos. Insano. Não. Caras como Nick Cannon, ele tem 16 filhos, respeito. Fico imaginando quantas pessoas são parentes de Ramsés. É. Muitos! Pensa só, um cara tem 100 filhos, É, provavelmente há pessoas na cidade com o DNA de Ramsés. talvez. O DNA provavelmente ainda está por aí.
né? Quero dizer, 100 filhos. Isso é impressionante. Então, esse é o túmulo dele. É, uma luz moderna e bonita. Mas uma iluminação bonita. É lindo, é lindo. É magnífico. Então, sim, um reinado bem-sucedido, porque é um reinado longo e você pode fazer muitas coisas e consolidar muito poder, o que não dura muito, porque isso tudo depende da personalidade dele. É o que ele está fazendo. E então não é automático. Ele encolhe quase instantaneamente, a menos que você continue indo lá e mantendo isso. Certo. Isso acontece até certo ponto, mas não do jeito que o Ramsés faz. O mais importante é o longo reinado. E esse aí é o Seti, o cachorro. É, Ali à esquerda, Christos. Isso, esse mesmo. bem, esse é o Anubis. Na verdade, esse é o Anubis. Esse é o Anubis, deus funerário. O rei. Sim. Entendi. Seti está em algum lugar? Isso era? Sete era um deus aceito do... Sim. Sim. Mas quero dizer, existe todo um mito, sabe? Sete é retratado nos textos egípcios como esse deus maligno, sabe? O assassino do próprio irmão ou um rei legítimo. Então Sete tem essa espécie de dupla valência nebulosa de, sabe? Sim, ele faz parte do panteão, mas é um malfeitor. Interessante. É, Que é o fato de que os meninos Ramsés gostavam tanto dele. Isso indica alguma coisa? Isso é tipo uma mudança cultural? Tipo, o fato de eles aceitarem a divinização de um cara que matou o próprio irmão parece algo sombrio. sim, pois havia vários mitos no Egito. Não existia um mito universal. Cada templo tinha seu próprio ciclo de histórias. Então, em parte, é algo local, sabe? Eles são caras da região do Delta Oriental. Então, eles vão ser realmente devotos à deusa Seth ou Seti, não a Amon ou Ra. É a eles que são leais. Agora, se isso também é um indicador étnico, é aí que está o debate. Entendi. Mas certamente é aquela parte do Delta Oriental. A egiptologia é um campo interessante, especialmente pela forma como fazemos história. Somos meio que levados pelo nariz, pelos textos preservados que geralmente trazem boas histórias de reis. Então temos que ser um pouco céticos. Um pouco mais de análise. É, tipo, bem, o que a gente não sabe, o que a gente não tem. E às vezes podemos especular, às vezes estamos à mercê do que temos. Mas o Delta não é exatamente o Egito. Após 1000 a.C., o Egito já não era mais o mesmo. É governado por estrangeiros, por grupos de fora, mesmo que eles se chamem de faraós. Não são bons reis egípcios comandando as coisas. Também existe esse preconceito contra o Delta, de certa forma, por causa da nossa falta de fontes históricas. Certo. Tem muita coisa que não sabemos. É o Egito. Vou apresentar um artigo e uma palestra em outubro sobre isso. Muitos estudiosos clássicos deixam o Egito de fora da história por não ser mediterrâneo. É meio voltado para o sul. É africano, o que é verdade, mas nunca fez realmente parte do Mediterrâneo. Mas, na verdade, foi sim, começando com a família Ramessida, isso já faz parte do Mediterrâneo. Eles interagiam com fenícios e outros povos. O Delta é uma região muito ativa e importante do Egito, provavelmente sempre foi assim. Mas é uma história pouco documentada porque não temos registros. Certo. E a área mais próxima do Mediterrâneo também é a menos preservada. Exatamente, mas é daqui que vem toda a influência do Oriente Próximo. Antes mesmo da civilização egípcia já havia essa interação. A agricultura também vem daqui. Ela vem do Oriente Próximo, passando pelo Sinai até o Egito. As ideias da agricultura chegam mais tarde. Do Nilo. Na região dos rios Eufrates e Tigre, a agricultura no Oriente Próximo data de cerca de 9.000 a.C. No Egito é entre 5.000 e 4.000 a.C. Ah, interessante. O Egito chegou tarde nisso. O Egito também entrou tarde na Idade do Ferro. Eles não percebem que estamos na Idade do Ferro. Isso é arrogância? Isso é falta de metal, porque eles não têm fontes de ferro. Eles ainda estão basicamente na Idade do Bronze tecnologicamente. Enquanto isso, nos fenícios e os gregos estão prosperando. 800, 700. O Egito ainda precisa de um faraó. Seguimos administrando tudo assim em um estado faraocêntrico. Mas o ferro não está documentado. Posso estar errado. De novo, estou chutando um pouco. É algo como o século VII a.C. Uau. Quando conseguimos o ferro, o Egito entrou tarde nessa corrida, mas não necessariamente foi culpa deles. Eles não têm fontes locais de ferro, nem a tecnologia ou fornos necessários para fundi-lo, já que exige alta temperatura.
E isso vem de outros lugares, como o reino hitita, que no Oriente Próximo tinha esses diferentes tipos de fornos que podiam fundir o ferro. Interessante. O Egito, de certa forma, fica para trás nesse mundo econômico. É como se o Vale do Silício estivesse em expansão, mas alguns lugares ainda estão meio que no pré-Vale do Silício. Não sei, um tipo de mundo analógico. Como eles fazem isso? Como eles fazem a cunhagem das moedas quando chegam às fases mais avançadas do novo império? Sim. Bem, não existem moedas em lugar nenhum até cerca de 650 a.C. Ah, entendi. Então isso é depois do novo império. Sim, sim, bem depois. Eles faziam trocas, havia metal. Há dinheiro. Existe uma forte noção de dinheiro. Pode ser metal, pode ser grão. E você tem valores fixos pelos quais faz a troca. Sabe, eu quero aquelas sandálias. Posso trocar com você esses belos tecidos aqui? E a gente pensa, sabe, meus tecidos valem 3 potes de grãos e um pedacinho de lâmina de ouro. E podemos trocar por uma certa quantidade de sandálias ou algo assim. Então é escambo com valores fixos. Isso é dinheiro. Mas a moeda é essa forma estranha de dinheiro que surgiu por volta de 650 a.C. Ele foi inventado na Turquia, no oeste da Turquia, e depois se espalhou. Uau! Porque é uma boa ideia e todos entendem Será que isso tem relação com a cultura da pechincha? Sabe o que quero dizer? troca versus... Tipo, se você tivesse uma longa história, tipo gerações de troca. Quero dizer, Eu tenho amigos egípcios. Você acabou de conhecer um deles recentemente. sim. Eles gostam de pechinchar, sabe? Tipo quando você vai ao Egito. Tenho certeza de que esqueço tudo. Conversei com alguém recentemente, não lembro se era sobre o Egito, mas você pode ir a um restaurante e até dizer algo como: não sei se acertaram isso exatamente. Tem como dar um pequeno desconto? E eles iam falar, Sim, vamos dar um desconto. E tipo, ainda existe um pouco dessa cultura de barganha até certo ponto. ah, sim. E eu fico pensando se isso é um resquício de gerações de barganha antes de existir o comércio com moeda. Até certo ponto, talvez. É também uma característica interessante da sociedade. Então não é impessoal. Quero dizer, há alguns economistas famosos, como Karl Polanyi, esse economista famoso, que achava que o dinheiro, as moedas e os mercados eram maus porque destruíam os relacionamentos sociais. Num mercado impessoal, e eu só estou te dando uma nota de $5 por isso e seguindo meu caminho. Nós nunca precisamos conversar um com o outro. Não estamos conversando nem nos encontrando, mas se ficarmos frente a frente, digo, vamos lá, conheço seu irmão. Nós temos uma história. E quanto ao Tubucks, e na próxima vez, já existe um vínculo. Você vem à minha casa. É um relacionamento social. E você pode argumentar que isso na verdade não é retrógrado. Na verdade é mais sofisticado porque reforça uma sociedade. Certo, laços sociais. Laços sociais, obrigações, troca de presentes e todas essas coisas. E caráter, certo? Pode-se dizer que sim, e às vezes você pode precisar de um amigo que te apoie. Certo. Tudo isso é o que faz o mundo girar e está profundamente enraizado nos seres humanos. E não é de todo ruim. Certo. Ao contrário dessas trocas impessoais em um supermercado ou em outro lugar que são fixas e é só dinheiro. Com a face para baixo. De cabeça baixa. Você está, tipo, sabe, enterrado no seu celular, andando pela rua. Meio que, sabe, esse é um tipo de mundo. Que tipo de mundo estamos vivendo? É estranho quase voltar à Idade do Bronze. Não é humano, entende? Se você pensar no decorrer da história humana, é basicamente negociação e tentar, sabe, fechar um acordo. E isso também tem uma função social. Não é só tentar tirar uma sandália extra do comerciante. Sim, claro. Na verdade, é como garantir que o cliente volte. E você sabe, tem coisas que vêm junto com isso. Bem, mesmo quando eu estava incluindo confiança, quando eu estava em Marrakech, as pessoas meio que nos disseram: olha, é um pouco rude se você não pechinchar. Eles podem ficar meio incomodados com isso. Se disserem um preço e você aceitar, podem até renegociar se perceberem sua pressa em fechar. Eles vão meio que dizer, na verdade é mais caro. Eu não percebi qual era esse. Eles quase levam como uma ofensa pessoal você não entrar nessa dança social com eles. É insultante. Quero dizer, muitas vezes no souk, nos mercados do Cairo ou em outro lugar, você pode ficar lá por 1 hora. Você pode entrar na loja, sentar-se. Vamos tomar um chá forte. Vamos tomar um chá e conversar. De onde você é? Ah, você é de Chicago. Meu irmão estudou em Chicago. E todo esse tipo de conversa. Se você não fizer isso, sim, essa cultura veria um americano que só entra, paga em dinheiro e vai embora como alguém realmente estranho. Sim, estranho. Não confiável. Sim, frio. Um pouco arrogante, talvez muito arrogante, todo tipo de coisa ruim, na verdade, como o fato de sermos impacientes.
Mas se você desacelerar neste mundo, tomar uma xícara de chá e tiver uma interação humana, na verdade isso acaba sendo algo bom. Agora de qualquer forma, Como é que a gente veio parar nesse assunto de pichincha aqui? quem sabe, bem-vindo ao acampamento, cara. É isso que acontece. Ouvi alguém dizer recentemente, e isso pode ser apócrifo, que a evolução da tecnologia ao longo do Antigo Império, do Médio Império até o Novo Império não é linear. Que não é como se, a tecnologia simplesmente fosse melhorando progressivamente. Ouvi que as coisas pioraram, esqueceram como fazer certas coisas, surgiu uma peste, perderam tecnologia, redescobriram e depois perderam de novo. E aí, é meio que eu já ouvi alguém dizer que simplesmente vai decaindo, que vai ficando cada vez menos sofisticado tecnologicamente. Você pode comentar sobre isso? E o que você acha disso? Sim, sim. Quero dizer, é isso que colapso realmente significa, uma perda na transmissão de informação. Em uma sociedade estável, a transmissão, a cultura, claro, acontece dentro das famílias, mas também existem esses modos de alta tecnologia de fazer as coisas. Como se faz um vaso? Que tipo de argila você usa? Como se faz um carro de guerra? Ou qualquer outra coisa. Isso é transmitido de geração em geração, de pai para filho ou dentro de uma profissão. E se a sociedade passar por tempos difíceis, alguma instabilidade, uma grande fome, peste ou outras coisas assim, isso pode atrapalhar a transmissão do conhecimento. Isso acontece o tempo todo. E nós perdemos muito do mundo antigo. Não há dúvida sobre isso. Então, eu acho que isso acontece continuamente no mundo pós-revolução industrial, com escritórios de patentes e tudo mais, e a difusão de informações em vários lugares, bibliotecas, escritórios de patentes ou o que for. Há menos chance, exceto se digitalizarmos tudo, e aí ficamos vulneráveis. É, Porque se acontecer alguma coisa, tipo uma tempestade solar, sem cópias físicas. é, Sabe? É por isso que eu gosto de livros, aliás. Eu gosto de livros porque são o meio mais eficiente de armazenar informação que já foi inventado. é. E sabe, isso também tem uma função. Se a gente digitalizar tudo e não tiver mais livros, nossa, isso é uma vulnerabilidade? Então, existem guerras, sabe, a gente perde muito. E você espera que haja o suficiente espalhado para continuar, mas muitas vezes não é assim no mundo da tecnologia. Acho que agora podemos fazer carruagens egípcias modernas. Podemos recriá-las porque temos essas antigas. Mas será que poderíamos criá-las em 1500? Sim, Não, conseguiríamos recriá-las nos anos 1700. Não. meu exemplo famoso ao ensinar é o mecanismo de anticítera. Sim, vamos ver uma imagem disso. Fico muito feliz que você tenha mencionado isso. Sério. Você é fã? Eu acho fascinante. Isso, basicamente, algumas pessoas acham que é uma calculadora, outras acham que é como um atlas. É como um sistema de engrenagens mecanizado altamente sofisticado que foi descoberto no fundo do oceano por acaso. Sim. Sim, Chris, mostra isso aqui. Esse dispositivo é fascinante. Descoberto em 1900 por mergulhadores. Isso é uma recriação dele, ainda está sendo estudado. Foi encontrado, sim, foi assim que encontraram, todo amassado no fundo do Mediterrâneo, em um navio pirata romano. Quero dizer, é um monte de saque vindo do Mediterrâneo Oriental, provavelmente voltando para Roma ou algo assim. Algo em torno de 100 a.C., eu acho, é uma data comum. Isso é extraordinário, a fabricação é extraordinária. O conhecimento sobre engrenagens diferenciais é extraordinário. É uma calculadora de calendários usada para determinar festivais religiosos. Então, é meio que um propósito antiquado, é um propósito antigo. Mas a capacidade de fabricar esse objeto, o conhecimento de astronomia é extraordinário, provavelmente incorporando observações astronômicas babilônicas, além das gregas. Este é o Mediterrâneo Oriental, onde culturas interagem. Podemos recriar isso agora. A Hublot, empresa suíça de relógios, recriou isso na forma de um relógio por 350 mil. Vale a pena. O que? Que tal isso? Então, eu acho que, sabe, você talvez ainda possa comprar um. Não acho que eles tenham feito muitos deles. Podemos fazer isso agora, supondo que seja 100 antes de Cristo só por hipótese. Essa data é geralmente aceita com base nas inscrições que ainda são analisadas. Está registrado. O sistema de calendário diferente e as observações astronômicas distintas realizam cálculos sofisticados. É realmente impressionante. Nada parecido com isso existia em nenhum lugar até cerca de 1500, talvez um pouco depois. Então, isso é mais de 1500 anos, digamos, de diferença. E nós só temos um desses. É difícil acreditar que só exista um. Certo. Até agora só existe um, tipo peça de exibição. Um cara tinha isso para impressionar os amigos.
Era para ser usado em um contexto de templo para calcular quando os festivais aconteceriam em um mundo de calendários lunares e civis e tal. Mas é impressionante. Acho que isso é, para mim, meio que ahn, a imagem do mundo antigo. A gente acha que entende tudo. E isto aqui, ainda estamos tentando entender. Há um importante historiador da ciência na Universidade de Nova York, especialista no assunto. Então eles ainda fazem reuniões sobre isso, tentando definir com mais precisão o que era esse objeto. É extraordinário. Isso mostra que esse mundo, mesmo em 100 antes de Cristo, era um mundo extraordinário e nós realmente perdemos tudo isso. E o que mais nós perdemos? Sim. Sabe, muita coisa. Quero dizer, a não linearidade da tecnologia é tão interessante que você pode ter algo assim em 100 antes de Cristo e talvez eles tenham construído os primeiros em 300 antes de Cristo. Tipo, quem sabe quando o primeiro foi feito ou quando descobriram engrenagens diferenciais. E então isso simplesmente some. E vivemos mais 1.500 anos sem isso. Tipo, pra mim é impressionante que isso possa acontecer. E o que será que não temos agora que talvez tínhamos no ano 500 depois de Cristo, certo? Tipo, eu acho que existe uma arrogância moderna de dizer, isso não aconteceu de novo. Tipo, bom, talvez tenha acontecido, certo? Tipo, obviamente as pessoas apontam para as pirâmides e dizem, como foi feito, blá blá blá. Mas, tipo, há características das pirâmides que são tão precisas e tão perfeitas que eu não sei se fomos capazes de refazê-las ou construí-las até 1800, certo? Não. Há muita especulação. O que eram os vasos? Você conhece esses vasos egípcios de granito? Pode pesquisar no Google? Ah, sim. Até os do Antigo Reino, mesmo os pequenos. Nossa, que interessante. Realmente fascinante. Usavam brocas bem pequenas, levou muito tempo para fabricar. São tão finas, algumas quase como casca de ovo, principalmente as mais precisas. Sim, voltando ao Tote, de novo, essa habilidade, esse trabalho artesanal tão refinado é realmente impressionante. 40 mil. É realmente impressionante. Sob uma pirâmide podem haver 40 mil. Quanto tempo levou para fazer uma? Sim, muito. Algumas dessas coisas nem são granito. É diorito, quase tão duro quanto diamante. E então, para moldar essas coisas com pequenas brocas, tipo, que material em quanto tempo, meu Deus, é realmente incrível e subestimado. Concordo totalmente com você, Mark. Fico realmente fascinado e impressionado com isso. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque você precisa repaginar sua virilha. Você precisa renovar seu amigão e fará isso com Blue Chew. Os comprimidos Blue Chew vão além de melhorar o sexo. Não, é como se Tony Robbins desse uma palestra motivacional para o seu amigão, sabe? Quero dizer, você vai se sentir incrível. Olha, tomei um Blue Chew hoje e de repente estou radiante. Esta mesa está sendo totalmente esmagada aqui embaixo, né? Meu pênis está dando uma coletiva, beleza? Estou ótimo, nunca estive melhor. Então, seja você tentando criar um momento inesquecível com o seu grande amor, ou só querendo dar a um amigo seu ou a uma garota, sabe, um motivo para aquelas conversas malucas no grupo, algo para as meninas fofocarem. Blue Chew é definitivamente o serviço de entrega de comprimidos mastigáveis que você precisa para chegar com tudo. E a melhor parte é que temos um acordo especial para os ouvintes deste programa maravilhoso. Ganhe seu primeiro mês de graça em bluetooth.com. Basta usar o código promocional CAMPGAGNON no checkout. Tudo o que você precisa fazer é pagar $5 pelo frete. Isso é como uma xícara de café, certo? $5 pelo envio. Você vai receber Bluetooth de graça direto na sua porta. Então, melhore seu legado. Deixe seu nome ecoar por eras. E vamos voltar ao programa. Agora, outra pergunta sobre egiptologia. De modo geral, certo? Mencionamos a tumba de Ramsés. Sim. Também visitamos a tumba dos filhos dele. Já ouvi uma crítica de que os egiptólogos, sempre que não sabem algo, dizem que é funerário, tumba, sepultamento. É isso mesmo. O que acha dessa crítica? Sim, bem, essa crítica geral é verdadeira na antropologia, de modo geral. Quando não sabemos o que é, dizemos que é ritual. Certo? Sabe, é mesmo? Não. Acho que isso é meio que uma forma resumida de dizer, nós não sabemos. Certo? Porque nós não entendemos a cultura tão bem quanto achamos que entendemos. Certo? Na verdade, acho que essa é a melhor resposta. Tem muita coisa que a gente não entende, tem muita coisa que a gente não sabe. E a gente tem duas opções: preencher as lacunas e criar histórias, ou dizer, sabe de uma coisa? A gente não sabe. É misterioso e incrível. As pirâmides foram construídas por humanos muito inteligentes, não por alienígenas. Os egípcios eram realmente muito bons. O legado de toda essa cultura, né? Um deles é o trabalho em pedra, Sim. porque há muita pedra no Egito.
É um recurso natural, diferente do Oriente Próximo. Lá é mais tijolo de barro. Gosto do Egito por isso. Desculpe, pessoal do Oriente Próximo. Provavelmente também é ótimo para preservação, né? Tipo, temos todas essas pirâmides, temos essas estátuas e esses monumentos porque eles são de pedra. Sobrevive, mas também é uma maldição, porque no fim só escrevemos somos relações públicas dos faraós. Exato. Estamos apenas recontando as histórias deles. Tudo bem. Cuidado, pois pode haver outra história e às vezes estamos à mercê deles, devemos refletir sobre isso. E muitos egiptólogos eu acho que não pensam o suficiente além do que está na frente deles, porque há muito viés. Certo. Eles só contam o que querem que saibamos, nunca as coisas ruins. Às vezes a gente sabe, como no caso do corpo de Ramsés III. Mesmo que alguns textos tenham sobrevivido falando sobre a conspiração, agora sabemos que ele realmente foi assassinado. É? Às vezes não sabemos, e isso dificulta a egiptologia, pois queremos entender mais. Que civilização incrível. Queremos saber mais. Como preenchemos essas lacunas? Sim. Nós preenchemos as lacunas ou admitimos que há uma lacuna? Sim. Gostaria que soubéssemos. Talvez um dia teremos mais informações, mas não temos. A tendência é preencher as lacunas com coisas que acabam se espalhando pelo mundo. Ah. Sabe, e é meio que... Bom, o Egito é misterioso. E, sabe, muitas coisas sobre a cultura egípcia que estão na nossa cultura popular, a maldição das tumbas, e é exótico e tudo mais. Bom, quero dizer, acho que é uma história melhor. São pessoas de verdade resolvendo problemas como os humanos fazem. Em alguns casos, eles resolvem muito bem. Às vezes eles não conseguem resolver o problema, e a sociedade pode desaparecer ou mudar radicalmente, pois outros lidam com o problema de modo diferente. Isso é mudança histórica. É aí que eu acho que estão as lições de tudo isso, sabe? Como você explica a mudança. E existem vencedores e perdedores. E o novo império para Tut e para Ramsés é um período de 500 anos de razoável estabilidade política. Tente achar isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. 500 anos é um período e tanto. É, talvez a Pax Romana. Tecnicamente isso são algumas centenas de anos. Mas, sabe, estamos falando de qualquer coisa acima de 3 gerações, 4 gerações. Eles estão fazendo coisas que são... provavelmente já estão no caminho certo de qualquer forma. Então, de novo, essa ideia de colapso, eu não gosto porque são 500 anos. É muito tempo, e em 500 anos as coisas mudam, até no mundo antigo. Certo. Você enfrentará novos problemas e chegará a um ponto em que não conseguirá resolvê-los. Simplesmente não conseguimos. Então, outra pessoa assume. Sobre o tema do novo império, hipoteticamente, se eu fosse, tipo, sabe, talvez um comerciante ou, tipo, alguém que morasse nas áreas mais urbanas de Mênfis ou Tebas, por assim dizer, como seria a minha vida? Que trabalho eu poderia ter? Quantos filhos provavelmente teria tido? Tipo, o quanto sabemos sobre a pessoa comum? Vida cotidiana. Essa é uma ótima pergunta. Sabe, quero dizer, agricultores de verdade vivendo em uma vila ou em uma cidade grande, a gente quase não sabe nada sobre algumas vilas. Às vezes a gente dá sorte. Meu favorito, provavelmente já te contei isso antes. Da última vez que estive aqui, as cartas de Requenacta no Museu Metropolitano. Sim. Elas são extraordinárias, subestimadas. Quero dizer, ele é um sacerdote de posição intermediária em uma cidade afastada, mas é um sacerdote e ou ele é analfabeto ou está ditando cartas para casa. Mas temos uma ideia de como era aquela família. Eles estavam enfrentando uma fome iminente. Certo. Parece agora um fracasso. Isso foi na 12ª dinastia, então algo em torno de 1900 a.C. E algumas percepções reais ali sobre como você faz isso é uma casa grande. O total da casa é tipo 18 ou 19 pessoas, incluindo os escravos domésticos. Criados. Uma esposa, uma nova esposa jovem. Obrigado. Lindo. Esses são textos lindos. Mas essas são cartas para casa com certa urgência dizendo, olha, a fome é iminente. Disseram que pessoas estão sendo comidas aqui, o que é extraordinário. Se isso é realmente verdade ou apenas você sabe... Preste atenção, porque... Você sabe, né? Isso é o extremo que pode ocorrer. Mas ele mostra um orçamento doméstico e uma estratégia de cultivar terras, plantar grãos e arrendar terras.
Aqui está o orçamento de alimentos da família que você deve seguir. Realmente apresenta uma estratégia racional de administração doméstica para administrar a casa em 1900 a.C., na Idade do Bronze Média. Não há registros semelhantes até o período ptolomaico. Só por volta de 250 a.C. surgem textos que podem ser desse tipo. Mas aparentemente eles faziam isso. Só não temos registros disso. Ele não foi o único que fez isso. Não pode ser algo exclusivo. Esses são textos únicos, mas são importantes porque é como se uma cortina fosse aberta para mostrar um lar de verdade no centro do Egito em 1900 a.C. E então a cortina se fecha até mais ou menos 250 a.C. E isso surpreende os economistas porque não existia esse conceito de racionalidade econômica até muito tempo depois. Ah, é? O que é isso? Certo. Este é um orçamento doméstico racional planejado até o último grão. Todo mundo recebe XYZ. E teria sido bem parecido, imagino, com o que acontecia na 20ª dinastia. Sim, teria sido igual. A estrutura básica do lar provavelmente não mudou muito. Mesma expectativa de vida, mesmos problemas em um mundo onde, se você não é agricultor, provavelmente segue a profissão do seu pai. A mobilidade social é muito limitada. A única forma de ter mobilidade social, se você for ambicioso, Mark, é entrar para o exército. Então, se você for bem-sucedido, pode subir de patente. E sabe, isso acontecia na época de Ramsés. Entendi. Você podia comandar um exército e virar general. Sim, você podia subir de posição. Talvez seu filho possa virar general. Então você está dentro? E então, se você for um general e houver um problema de secessão, talvez você possa se tornar parte da realeza. Isso acontece. Isso acontece. Então, o poder militar é sempre a coisa mais importante em um lugar como o Egito. Certo. É. Caso contrário, você é um fazendeiro e agora está à mercê do rio Nilo. Os egípcios não entendiam, apenas sabiam que a enchente variava. Mas em um mundo onde você pode armazenar comida por alguns anos, você pode armazenar grãos por alguns anos, provavelmente essa é a sua margem. E não há nenhum Whole Foods na esquina, então você depende do rio e torce para o cobrador de impostos não levar todo o excedente. Mas o Nilo pode não transbordar em um ano. E aí você fica pensando, será que isso vai acontecer de novo? Porque da última vez que isso aconteceu por alguns anos, houve fome e doenças de verdade. Um quarto da população morreu e muitos animais também, e isso aconteceu repetidamente no Egito. Sim. Acreditamos que, em média, uma fome real ocorria uma vez por século, distinta de crises alimentares. Então, o Egito estava indo muito bem. Havia muita reserva, resiliência, grãos armazenados e celeiros reais nos templos, e em um mundo onde havia solidariedade social reforçada por festivais religiosos, que também eram muito interessantes. E eu acho que subestimam uma colega também de Nova York, que escreveu um ótimo livro sobre a fome no Egito Antigo, Ellen Morris, uma estudiosa extraordinária, que reconta essas histórias dos mitos que os egípcios tinham sobre gato e rato, que é um mito recorrente em muitas sociedades. Até na Europa medieval havia gato e rato. No festival de Ano Novo, quando o Nilo está mais baixo, ocorre uma inversão social, como no Mardi Gras, com troca de papéis. Ricos se vestem como camponeses e camponeses como ricos. E tem bastante bebida envolvida. E isso é reencenado nesse mito do gato e dos ratos, onde existiu uma classe guerreira de ratos que conquistou os gatos. E os ratos viram reis adorados pelos gatos e são retratados. Existe, na verdade, no Museu do Brooklyn, uma representação maravilhosa de uma dessas cenas, de um rato em um trono sendo adorado por um gato. É realmente legal. Vá ao Museu do Brooklyn em Park Slope e confira. Que ano é esse? Está em Romani. Então esses são textos do período Ramessida. Sim, eles são egípcios do período Ramessida, mas esse era um festival que os egípcios celebravam todo ano na baixa do rio, que na verdade era um sinal para os ricos. Ei, se o Nilo não inundar este ano, cabe a vocês abrirem seus celeiros para nos ajudar, porque somos mais numerosos. Ratos do que gatos como vocês. É realmente uma mensagem sutil de como a sociedade funcionava. E os ricos participavam disso? Sim. Então eles meio que aceitavam isso numa boa. Era como se estivessem reconhecendo, tipo, podem contar com a gente. É, porque eles não tinham escolha. E nós também temos histórias desse período. É publicado como o conto da desgraça, onde essa pessoa muito rica perdeu tudo e se torna um vagabundo vagando pelo interior do Egito porque perdeu toda a sua riqueza. Isso provavelmente aconteceu.
Esse festival era uma forma inteligente de fortalecer a solidariedade da comunidade. Sim, existem os ricos e você tem casas bonitas, celeiros e tudo mais, mas quando chega a hora, você precisa ajudar a comunidade. E claro, eles faziam isso em suas biografias tumulares, das quais temos muitas. E essa ideia de que todos dizem a mesma coisa, eu vesti os nus, eu alimentei os famintos. Essa era a moralidade de uma pessoa rica no Egito que também entra na literatura bíblica. É isso que você faz. Certo! Isso significa que você cuida da comunidade. E além disso, os mansos herdarão a terra. Tipo, os ratos serão adorados. Sabe, tipo, no fim dos tempos, todos vocês, pessoas pobres, vão ter o dia de vocês, quando serão vocês que comandarão tudo. É, sim. Essa é uma característica legal do Egito. Excelente, bom trabalho. Este é o que está no Museu do Brooklyn. E isso é um rato representado no trono. Ele está cheirando uma flor de lótus, eu acho, numa cena funerária padrão, mas o gato é meio que o servo aqui. Essa é uma história muito popular, com várias imagens em vinhetas, similares a quadrinhos, mas isso era uma forma ativa de reforçar essa ideia de solidariedade social. Mais uma vez, as sociedades importam. Esse tipo de contrato, os egípcios perceberam há muito tempo que precisamos disso, porque vai chegar um momento em que, se quisermos sobreviver como sociedade, precisamos ter isso, sabe? Seja qual for a palavra, esse tipo de contrato social. Contrato social. É. E também a ameaça subjacente de violência é interessante. A ameaça velada. Nós vamos nos revoltar se essa parada não der certo. É? Sim, Uau! sim. O que é meio legal. Vou ser honesto. Quero dizer, considerando o mundo moderno em que vivemos, em termos de riqueza e igualdade, seria interessante ter um festival todo ano onde a gente dissesse: Ei, Bezos, Elon, se temos algumas pessoas passando fome aqui, vamos precisar de uma ajuda. Não querendo ser muito político, mas tirando a USAID e similares, quero dizer, há componentes internacionais, morais e também a natureza da sociedade. Que essa riqueza nessa desigualdade é perigosa. Os egípcios sabiam disso. Tenho certeza de que eles já passaram por muitas revoluções. Eles tiveram muitos problemas, é claro, como toda sociedade tem, mas essa ideia que permeia toda a sociedade provavelmente o tempo todo é: dependemos do rio. Esse é o nosso sustento, e é um rio estranho. Ele é lindo por 70% do tempo, agora sabemos disso. Mas tem aqueles 30%. Também é perigoso ser rei, como pode ter acontecido com Ramsés III já citado. Isso também pode ter ocorrido em outros períodos, quando reis afirmam controlar todo o ambiente. Eu gero prosperidade, faço o Nilo transbordar anualmente e promovo todo o crescimento agrícola. Se você é um deus, se você é, sabe como é Ramsés, nascido daquele que veio antes de mim, ou algo assim. Sim, Tipo, isso é culpa sua, filho da puta. Se vira. com certeza. Claro, esse é o lado negativo dessa afirmação. E não é uma aposta ruim porque sabemos pelo Nilômetro o registro medieval do Cairo sobre a cheia do Nilo ao longo de 1.300 anos. Temos esses registros. Sabemos que cerca de 70% dos anos tem cheias suficientemente boas. Não é uma aposta ruim. Tenho 70% de chance de tudo dar certo este ano. Mas às vezes o Nilo fica 4 ou 5 anos sem inundar. Isso acontece, e temos descrições disso em uma fonte medieval, que é o texto mais extraordinário que já li, de um sujeito vindo de Bagdá, um médico, que parece bastante confiável em 1200 d.C., que fala sobre a ausência da cheia. O Nilômetro confirma 6 anos de cheia baixa por volta de 1200. Você pode atravessar o Nilo a pé, é basicamente só terra, está realmente seco, está verde, fedido e muito baixo, o que sugere que talvez seja o Nilo branco por razões específicas, mas está realmente baixo. E fica tão ruim. Pessoas migram para vários lugares, saem do Egito, mas o canibalismo está em todo lugar. E a descrição do canibalismo feita por esse autor, que acabou de sair na tradução para o inglês, é uma das passagens mais extraordinárias e extensas sobre canibalismo que eu já li. Como se chama esse texto? É incrível. É um nome bem longo. Ou melhor, Se chamarmos de al-Baghdadi, é o médico ao longo do Nilo. pesquise isso. Texto sobre canibalismo de al-Baghdadi. Quero dizer, É extraordinário. isso é no ano 1200 depois de Cristo. Sim. Então, falando de canibalismo e voltando às cartas de Requenachta, as pessoas sempre diziam: bem, ele está exagerando.
Ele está tentando motivar a família dele. Talvez não. Mas, no mínimo, isso indica extrema miséria. É o auge do sofrimento que uma sociedade pode alcançar. E aí está. E esse cara é um médico e ele, sabe, ele fala com detalhes. Quero dizer, partes do corpo e crianças pequenas sendo fervidas em panelas no Velho Cairo, e isso continua por páginas e páginas assim. Uau! É simplesmente inacreditável. Muito ruim. Quero dizer, isso é impressionante. Então você pode imaginar, especialmente naquela época, 1200, você queria um pouco mais de mobilidade. Parece que, sabe, eles já tinham inventado um pouco de matemática, já tinham um pouco de álgebra. Sabe o que quero dizer? As coisas estavam meio que avançando. Bem, imagine só. Imagine se isso ocorresse no Antigo Império, né? É, menos pessoas. Então, sabe, Esse é um bom ponto. provavelmente. Talvez. Mas quero dizer, o mesmo tipo de fenômeno aconteceu quando as coisas ficaram realmente ruins. E Rekhanacht traz uma das primeiras referências ao canibalismo, não só no Egito, onde há muitas, mas também em outras sociedades. Sempre que há fome, você ouve relatos de canibalismo, e os historiadores sempre descartaram isso como exagero. Uau! Então esta é a carta aqui traduzida para o inglês da Antologia da Peste. Desça mais um parágrafo aqui. E então, no final deste parágrafo, diz que eles querem dizer, uau, espera aí, deixa eu ler um pouco disso. Isso aconteceu porque, quando o Sol entrou em Capricórnio, o ar foi infectado pela peste e a doença moral começou a se espalhar. Os pobres, vítimas da fome crescente, comiam carniça, cadáveres, cães, excrementos e fezes de animais. Chegaram a comer crianças. Não era raro encontrar pessoas com crianças fervidas ou assadas. O capitão da guarda ordenava que quem cometesse esse crime ou participasse dessas refeições fosse queimado vivo. Vi uma criança assada em um cesto levada ao prefeito com um homem e uma mulher, supostos pais. Ele os condenou a serem queimados vivos. Nossa, Quero dizer, isso é loucura. e continua assim. Ainda mais grotesco. Vou poupar o público dos detalhes desagradáveis aqui, mas olha, uau! É extraordinário, de verdade. E ele parece confiável, mas isso é ignorado. Veja a edição do texto. Não há nenhuma nota. É só mencionado de passagem. Assim. Bem, isso é real ou não? O fato de ele ser médico e possivelmente hostil ao Egito, inventando histórias. Mas, no mínimo, existe essa ideia de fracasso da cheia do Nilo que acontece regularmente e a miséria que se segue. Isso é real. E há evidências corroborando que houve uma seca na época em que ele escreveu isso. Sim. Sim. O registro do Nilômetro é claro. Houve uma grande erupção vulcânica, tema do meu trabalho atual, que afetou a monção na África Oriental e influenciou a cheia. Então pode haver um motivo para essa grande falha na cheia. Mas essa é a dinâmica da história egípcia. Até construirmos a grande barragem de Assuã, concluída em 1970. Esse é o motivo pelo qual se tenta controlar o rio desde o Antigo Império. Isso mesmo, não é como o Rio Amarelo, que é violento e difícil de controlar. A China tem sua história lidando com esse rio agressivo. O Nilo é calmo. Ele transborda de forma previsível durante boa parte do tempo. Mas quando você depende dele e ele não transborda, Você está encrencado. e deve ter havido uma lembrança disso. Se é uma vez a cada século que há uma fome de verdade no Egito como essa, isso já pode estar na memória. Isso está no fundo da mente de todos, do agricultor ao rei. Uau! Então, o que fazemos porque você não pode controlar isso e não pode manter afastado por muito tempo? Essa é a história do Egito resumida, tornando itens como a máscara do rei Tutancâmon ou Ramsés, parte da alta civilização e da arte gloriosa que mencionamos, ainda mais extraordinários. Porque além dessa sociedade agrária que tem que lidar com esse rio e geralmente lida muito bem, gerando toda essa alta cultura, o que por si só já é extraordinário. Sim, é um culto à personalidade e aos reis. A gente pensa, ok, isso é ruim. É, Eles lidam com um ambiente que não entendem totalmente. Mas eles estão tentando se adaptar e organizar uma sociedade que fique em equilíbrio, tanto quanto possível.
Sim, quero dizer, é fácil olhar para a história antiga e pensar, sim, sabe, isso tinha essa dicotomia estranha, mas eu me pergunto se isso não é toda a civilização, né? Tipo, você olha para a América e pensa, veja o que construímos, essas cidades e a arte criada. E quero dizer, é notável, mas ao mesmo tempo, olha todas as coisas terríveis, ou tipo Roma ou qualquer nação que tenha desenvolvido uma civilização robusta, bela e com contribuições para a arte, ciência, matemática ou o que for. Mas ao mesmo tempo, com as mesmas pessoas e os mesmos governos, também podem, sabe, cometer essas atrocidades, devorar pessoas vivas e fazer coisas terríveis. É, bem, quero dizer, esse é o valor da história em poucas palavras. Espero que isso passe uma mensagem. Podemos fazer melhor? O que valorizamos? Uhum. Sim. Crisos, você tinha uma pergunta? Então eu sou só burro. Eu não entendo a linha do tempo dos faraós mais infames. Ok. Acho que sim, ele está curioso, tipo, especificamente sobre o novo império, que é a época que estamos falando. Desculpa, estamos meio que divagando. Estamos indo de um assunto para o outro. Não, estamos nos divertindo, cara. Beleza. Então, para recapitular, vamos só recapitular. Quero dizer, o foco da conversa é o novo Império Egípcio, a Era do Império. Você poderia puxar talvez uma lista dos faraós? Só alguns. Bem, Seria bom se existisse uma analogia dos governantes. sim. Isso seria super útil. Será que consigo rolar a Wikipédia para baixo? E eu me pergunto se às vezes tem uma boa lista aqui. É. Ah, continue. Não, fui designado para as anotações. E quanto ao GPT? ChatGPT? Você conversa com o ChatGPT? Você usa o ChatGPT? Usa IA em algum trabalho seu? Como o Claude? Ah, sim, Claude é ótimo. Sim, eu acho que é sólido. Ele é um pouco melhor em não usar o seu conteúdo para aprender. Sim, sim, Diz que eu acho que é melhor para escrever. sim. Não serve para escrever, mas funciona como editor. Ahn, Você só usa como referência rápida quando tenta lembrar algo? Sim, às vezes para isso. Para você isso é verdade? Essa data está correta? Ou qual era o nome de fulano? É útil. Não uso o chat GPT há um tempo. Certo, digo, temos um rei. Ok, então suba rapidamente. Eu quero rolar para cima. Sim, só vai rapidinho para o topo. O que é isso? Ah, é da 18ª dinastia ainda no Novo Império. Temos Hatshepsut. Hatshepsut. E essa foi a mulher que governava como faraó, a chefe que estava dominando geral. Isso mesmo. E aí eu sou Imhotep, o segundo. Isso parece importante. Sim, Amenhotep, um dos grandes faraós guerreiros, junto com Tutmoses III, no que é chamado de Napoleão do Antigo Egito. Tutmosis III. Sim, Certo. E agora chegamos a Ramsés I. sim, então sim. Reinado bem curto, apenas 2 anos. Sim, Entendi. sim, É disso que você fala, Seti. Às vezes eles apresentam. sim. Esse deve ser o nome da família. E Ramsés é meio que um pouco inventado, provavelmente. Certo. Conectado a Ra, Ramsés II, também chamado Ramsés, o Grande, como já dissemos. Espere um pouco. Volte lá para cima rapidinho. Assinou o primeiro tratado de paz, de que se tem registro com os hititas, como você disse. Sim. Sim, isso é fascinante. Ok. E então, onde está Cleópatra? Ah, ela está em 40 antes de Cristo. Ela é a última governante, a última governante. É um típico grego. Christus é tipo, sim, onde foi que Cleópatra já teve o suficiente, certo? Você já teve seu momento de glória, tudo bem. O que vocês fizeram? Vocês transavam com crianças. Ok, sim. Não, 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 não. Procure todos esses filósofos gregos, Cristos. Você não me engana. Tudo bem. Como eles chamavam? Canaídos? Era esse o termo? Enfim. E até o final lá embaixo. Ramsés, o 10º. Sim. Muitos reis que reinaram por pouco tempo depois de Ramsés III, que é o último, efetivamente o último governante de longo reinado do novo império. E é sobre isso que eles falam na história dos 70 reis e 70 dias. Bem, na verdade, depois, eu acho sim, acho que é no final de toda a dinastia 20 que as coisas ficam realmente confusas e aparecem muitos reis de reinado curto. Quer dizer, isso é só. E mesmo depois disso, há muitos governantes que sobrevivem. É engraçado porque você poderia só colocar presidentes dos Estados Unidos aqui, sabe? Seria como, pouco se sabe sobre seu curto reinado. É como, ok, esse foi o cara que pegou pneumonia durante um discurso e, em todos os casos, houve declínio econômico e desafios administrativos.
Sabe, tipo, isso seria como, sei lá, Nixon ou algo assim. Tipo, você tem todos esses paralelos com o Egito Antigo, talvez essa seja a história, né? Tipo, há tantos paralelos com toda a história mundial, sabe? É, é útil pensar, de novo, sabe, no que importa e no que estamos analisando quando olhamos para reis versus sociedade. Pelo menos dos reis, sabe? Temos os nomes deles, no mínimo, e a cronologia está relativamente bem estabelecida agora. Então acho que isso já é alguma coisa, Certo? mas de certo modo não representa o verdadeiro Egito nem a maior parte da população, na maior parte do tempo. Certo? Quem são os anônimos? Sim, pessoas como você e eu, Sim, os padres. sim, eu seria sem dúvida anônimo. Dr. Manning, eu poderia conversar com você o dia todo. Gosto disso. Cara, Eu gosto muito dessas conversas. eu também. Quando você voltar, sobre o que vamos falar? O que restará? Acho que já falamos sobre a história do Egito. Devíamos conversar sobre o clima e por que isso importa. Quero dizer, a perspectiva histórica sobre o clima eu acho realmente interessante. Sim, é importante. E eu acho que isso também mostra, para mim, pelo menos, uma visão mais clara. Às vezes lembro de ouvir Al Gore antes e pensava, talvez seja verdade, mas será que há argumento contrário ou ele só usa dados dos últimos 40 anos? Isso não parece tão relevante. Parece um conjunto de dados pequeno. Mas se você disser que agora temos dados climáticos dos últimos 10 mil anos, aí sim, fico interessado. Não, tem muita coisa acontecendo e ainda é controverso. Não é fácil. Não é. Agora temos uma perspectiva diferente sobre as sociedades. O Rio Nilo é um exemplo que nosso projeto agora entende bem, especialmente por que e o quanto ele é variável. Ainda estudamos isso, mas esse fator é importante na história. Não é o único. Nunca é só o clima. Não é só, meu Deus, apocalipse das mudanças climáticas. São muitas coisas que precisamos analisar, incluindo a política e como vamos responder às pressões que vamos enfrentar, sendo uma delas clima, doenças, economia, mudanças tecnológicas, imigração. As sociedades enfrentam muitas pressões. A mudança climática é apenas uma delas. E nunca é a única. Devemos olhar para a sociedade, não apenas para o clima. E está mudando. Em grande parte, é por nossa causa. Talvez como um aperitivo para seu livro, que será lançado em breve. Quando sair, adoraria que você voltasse. Sim. No mais tardar, quero dizer, se não antes. Mas você mencionou algo que foi tão interessante, só como uma pequena curiosidade. Tipo, eu sempre vi a mudança climática e o efeito dos humanos sobre a mudança climática. E eu fico tipo, ok, sim, pós-industrialização, certo? Dos anos 1800 em diante. Tipo, eu consigo conceber essa ideia de ter essas chaminés gigantes queimando carvão, e isso provavelmente vai afetar pelo menos o clima local, sem dúvida, e provavelmente o clima global até certo ponto, dependendo de quão abrangente isso for. Mas aí você disse algo que o massacre dos povos indígenas por Cristóvão Colombo afetou diretamente o clima. Eu não conseguia acreditar. Fiquei surpreso. Nunca pensei que antes da industrialização já afetávamos o clima, mas faz sentido como você explicou. Faz sentido. Massacre pode ser um termo forte, mas os patógenos introduzidos no Novo Mundo, América do Norte e do Sul, destruíram essas sociedades. A estimativa é que 90% da população das Américas morreu por causa desses novos patógenos aos quais os europeus já estavam acostumados, porque há uma longa história no velho mundo de humanos e animais convivendo juntos. Certo, cólera. Você é imune à cólera. Varíola e todo tipo de coisa relacionada à interação entre humanos e animais, que é algo totalmente novo quando Colombo chega ao Novo Mundo. E isso muda as paisagens. Nós temos alterado as paisagens há muito tempo e nos movimentando, mas uma perda significativa de população como essa afeta o uso da terra, o que altera a química, altera os níveis de CO2 na atmosfera, que é como um termômetro, quente, frio, ou mais quente, mais frio. E por isso eu acho que podemos ver esses efeitos. Então, os humanos vêm afetando as coisas há bastante tempo, alterando as paisagens há bastante tempo. E isso realmente tem um impacto não tão dramático quanto agora, mas está ali. É bom, quer dizer, não é bom. É importante entender. Cientistas do clima chamam isso de dinâmica acoplada dos sistemas naturais e humanos, termo sofisticado para dizer que somos animais vivendo em ambientes. E estamos conectados nos dois sentidos. Humanos e ambientes, ambientes e sociedades humanas estão sempre interagindo desde que existem humanos. E podemos falar sobre os efeitos em 10 mil antes de Cristo em comparação com agora, os impactos e tudo isso. Isso varia e é uma história complexa.
Mas, e isso não deveria ser novidade, nós não estamos isolados do meio ambiente. E, aliás, este é um ambiente muito bom em que estamos vivendo neste Holoceno desde a última era do gelo. É o presente da Terra para a humanidade, como eu costumo chamar. Este é um clima bastante estável, é ótimo para a agricultura, Não é um conjunto de mídias. ótimo para a expansão. Até agora, tudo muito bom. Certo. Sabe, mas se comparado ao restante da história climática da Terra, é um período realmente estranho. Então é importante lembrar que estamos vivendo nesse tipo de... É meio que um paraíso, eu acho. É a minha forma de paraíso. Este é um planeta lindo, o único que conhecemos. Acho isso importante mesmo que você não acredite em mudança climática ou ache que ela não é causada pelo ser humano e que o clima nem esteja mudando, que ele sempre foi variável. Mesmo que você acredite nisso, a lição que tiramos, eu acho, das populações indígenas americanas é que devemos pisar com cuidado na terra. Ela é como se fosse nossa mãe, e mesmo que haja incerteza, devemos pisar com cuidado na terra. É. Ao invés de dizer, tudo é incerto. Dane-se, vamos simplesmente colocar fogo no planeta. Quem é a favor da poluição, exceto talvez os magnatas do transporte marítimo? Há certas pessoas que são, mas sabe, de novo, como falamos, também existe um componente moral aqui. Mesmo que você não acredite na ciência do clima, ou que o clima está mudando, ou que os humanos estão mudando isso, em relação ao meio ambiente, deveríamos pensar em cuidar dele. Quero dizer, sem dúvida, concordo plenamente. Para outra conversa. E estou ansioso por isso. Mark, fantástico, como sempre, cara. Muito obrigado, irmão. Até logo. Sim. Se você chegou ao fim deste episódio, entende que todo evento histórico guarda uma verdade mais profunda a ser revelada. Você sabe que a história real é mais fascinante que a ficção e valorizamos muito isso em você, serei sincero. É exatamente por isso que eu pessoalmente convido você a se inscrever no Today in History, nosso boletim informativo gratuito que vai além da superfície dos eventos históricos. Nós mergulhamos nas histórias que os livros didáticos nunca contaram para você, nos segredos que desafiam o rumo das nações e nas histórias esquecidas que merecem ser lembradas. Vamos seguir juntos nessa jornada de descobertas. Transfira a conversa dos fones para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição Today in History, porque todo dia guarda um segredo esperando para ser revelado. Obrigado por fazer parte da nossa jornada histórica. Até a próxima.